nós Convido os irmãos que estão aqui na igreja a se colocarem de pé, amém? Vamos adorar o Senhor. Você que está aí na sua casa, que você também possa dedicar este momento em adoração, louvor ao Senhor, né? Não se distraia, mas se concentre em adorar o Senhor com todo o seu coração, amém? Eu quero começar lendo Salmos 96. Salmos 96. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim: cantem ao Senhor um novo cântico, cantem ao Senhor todos os habitantes da terra, cantem ao Senhor, bendigam o seu nome, cada dia proclamem a sua salvação, anunciem a sua glória entre as nações, seus feitos maravilhosos entre todos os povos, porque o Senhor é grande e digno de todo louvor, mais temível do que todos os deuses. Todos os deuses das nações não passam de ídolos, mas o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor estão diante dele, poder e dignidade no seu santuário. Deem ao Senhor, ó famílias das nações, deem ao Senhor glória e força. Deem ao Senhor a glória devida ao seu nome, e entrem nos seus átrios trazendo ofertas. Adorem o Senhor no esplendor da sua santidade. Tremam diante dele todos os habitantes da terra. Amém? Eu li do versículo 1 até o 9. E eu gostaria de perguntar para os irmãos: o que vocês vieram oferecer a Deus nessa noite? O seu louvor, a sua adoração, a sua própria vida, né, em forma de oferta ao Senhor. Eu não sei o que você veio trazer ao Senhor nesta noite, mas que você possa entregar o seu coração, entregar a sua vida, né? Se entregar com sinceridade, com verdade, né? Não somente nos louvores, mas na forma como você fala com seu irmão, na forma como você cumprimenta o seu irmão, que haja verdade nesta noite em nosso meio, amém? Vamos começar então com uma oração. Senhor Jesus, quero, Pai, te agradecer por este momento na tua presença.
Senhor, muito obrigada, Pai, por trazer os irmãos aqui em segurança, porque sabemos que o Senhor quer falar conosco de alguma forma, que o Senhor possa, Pai, aquecer o nosso coração com a Tua paz, que excede todo entendimento, com a Tua presença, Senhor, que alegre, muda qualquer ambiente, que venha ser, Senhor, assim, neste lugar, nesta noite, na vida de cada irmão, Senhor, aqueles que estão aqui, aqueles que estão nos acompanhando através das suas casas, na live, que o Senhor abençoe, que o Senhor vá de encontro a cada vida, traga, Senhor, esperança, ânimo, conforto, e que a Tua alegria, Senhor, invada, Pai, os nossos corações nesta noite, e que possamos sair daqui mais felizes, mais alegres, Senhor, sabendo que o Senhor está conosco no controle de todas as coisas. É o que eu te peço, oro e agradeço, em nome de Jesus, amém. Eu quero começar então cantando uma canção, um hino da harpa muito conhecido, né? Os irmãos sabem que eu gosto bastante dos hinos da harpa, né? Então vamos cantar ao Senhor com alegria, amém? As palmas, irmãos. Soldados somos de Jesus e campeões do bem da luz, nos exércitos de Deus, batalhando pelos céus, cantando vamos combater o vil pecado e seu poder. A batalha ganha está, a vitória Deus nos dá. Com alegria, irmãos. Breve vamos terminar a batalha aqui e pra sempre descansar com Jesus ali. Todos os que são fiéis ao bom capitão hão de receber lauréis como galardão. Levai o escudo, sim, da fé, pois a peleja dura é, as promessas temos nós, de jamais lutamos sós, as flechas do mal não temer, mas combater até vencer. Olha os campeões pro céu, a vitória vem de Deus. Aleluia! Breve
Amém. Que o Senhor possa fazer morada em cada coração, né? Nesses tempos de isolamento, a gente fica muito ansioso com a situação, né? Aí do país, né? A situação de São Paulo em específico, né? Que é onde a gente mora, mas no país, no mundo em si, a gente fica preocupado, a gente fica receoso. Mas que você possa colocar a sua esperança no Senhor, né? Porque a palavra de Deus, ela nos conforta, né? Ela nos consola. E que você possa, neste tempo de isolamento, nesse tempo de pandemia, colocar a sua fé no Senhor, né? Não coloca a sua fé em vacina, não coloca a sua fé em pessoas, não coloca a sua fé em médicos, porque são pessoas, são situações, podem falhar, mas que você possa colocar a sua fé no Senhor, porque Ele sim é fiel, Ele sim cumpre as promessas e Ele está com você, amém? Que Ele possa fazer morada em nossos corações. Soldado
Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Pode se assentar, queridos, os irmãos que estão aqui presencialmente. Louvamos a Deus por essa noite de quinta-feira, né? Aqui em São Paulo está chovendo, né? Agora, chuvinha boa, graças a Deus. Mas para a gente complica um pouquinho o trânsito aqui, né? Para chegar aqui hoje para mim foi um pouquinho difícil, porque eu não moro perto aqui da igreja, né? Os irmãos sabem. Mas graças a Deus, diante das circunstâncias de chuva e de coronavírus, até que a gente tem um bom grupo aqui nessa noite, graças a Deus. Louvo ao Senhor por todos vocês que estão aqui presencialmente, né? Agradecemos a Deus pela vida da Luísa, do Rodrigo, que estão hoje aqui na direção do louvor. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos ofertar neste momento, amém? Os irmãos que estão aqui, que trouxeram suas ofertas, seus dízimos, podem ofertar neste momento. Os irmãos que estão em casa já sabem como funciona, né? Você pode então fazer a sua transferência para a conta corrente da igreja, que está aí o número, não é? Ou pode anotar aí o número da conta para você fazer o depósito aí durante a semana, né? Mas não deixe de contribuir, não deixe de abençoar a obra do Senhor neste lugar, amém? Então, a nossa irmã vai recolher as ofertas, enquanto isso, a Luísa e o Rodrigo vão louvar com mais um cântico. Amém, gente?
Graças a Deus, né? Amém. Irmãos, nós vamos orar aqui pelas ofertas, mas eu gostaria já de chamar o Daniel aqui. Hoje o Daniel vai trazer a palavra para a gente. Já vou aproveitar para orar aqui, né? Pelas ofertas e pelo pregador. Já tenho pregado aí, vocês sabem, bastante. Hoje eu falei, eu vou dar uma descansada. Então eu escalei o nosso irmão Daniel, né? Para quem não conhece, como tem gente acompanhando a gente pela internet, Daniel é obreiro aqui da igreja, lidera o ministério que a gente chama aqui Projeto Lavando os Pés, né? Que é um trabalho social muito bonito que é feito, de levar não só o alimento físico, mas o alimento espiritual também para famílias carentes ali no centro da cidade de São Paulo, né? E Daniel também é presbítero em experiência aqui da igreja e, enfim, tem ajudado em vários ministérios, também estudante de teologia. Então hoje ele vai compartilhar a palavra conosco. Fique atento, tenho certeza, né, que Deus tem uma palavra ao seu coração nessa noite, amém? Quem está com a gente online, não muda de canal agora não, fica aí que Deus vai falar com você, certamente pela vida do servo dele, amém? Vamos orar então, queridos? Senhor, obrigado por esta oportunidade, por esta noite, obrigado pelos cânticos, pelos louvores, obrigado, Senhor, pelas ofertas, pelos dízimos que o teu povo mais uma vez está trazendo aqui na igreja hoje, os irmãos que têm feito o seu depósito, a sua transferência bancária. Nós oramos pedindo a bênção do Senhor sobre todos os irmãos e irmãs, Pai, e agora, Senhor, também colocamos a vida do teu servo que vai trazer a tua palavra. O Senhor certamente já falou ao coração dele, já colocou uma palavra no coração dele, que, Pai, o teu Espírito Santo possa dar ao teu servo unção e desenvoltura para que ele possa transmitir com sabedoria, Pai, e, ó Deus querido, que as nossas vidas sejam tocadas, edificadas, Pai, confrontadas pela tua palavra. Nós oramos, nós pedimos em nome de Jesus, amém, graças a Deus, amém? Então, você quer, ok, segura. Amém. Então, Daniel com a palavra. Amém, glória a Deus. A gente cantou aí que vamos ter lauréis como galardão. O que são lauréis, pastor? Lauréis? Eu não sei o que é não. Deve ser bom, né? Coroa, né? Coroa fica mais fácil. É bonito o corinho. O pastor falou que eu, estudante de teologia, né? Eu vou te falar que a teologia, eu diria que eu estou decepcionado com a teologia, porque o conteúdo da teologia é muito bom. O conteúdo que ela te apresenta, as ferramentas que ela te traz é muito bom, mas a teologia no Brasil e no mundo também, Estados Unidos, Europa, a Europa nem se fala, morreu lá. O berço teológico, né? A teologia ela não serve à igreja. A teologia ela como se fosse um reino paralelo, vamos dizer assim. Ela não é serva da igreja, como muitos autores escrevem. O próprio Michael Horton, ele começa falando que se a teologia não for serva da igreja, para quê? E a teologia, lá no Betel, no Betel brasileiro, sempre procurou-se voltar mais o lado espiritual, né? A não entrar tanto em debates teológicos, mas a teologia, no geral, assim, você vai estudar, a não ser que você goste mesmo de teologia, porque teologia e igreja no Brasil não tem muito a ver. Muita gente pode até ficar brava comigo que eu estou falando, mas vem bater um papo comigo que eu te explico por quê. Teologia tá devendo para a igreja, viu? Talvez a igreja só esteja no estado que está no Brasil e no mundo. A Europa já acabou a igreja lá por causa da teologia. A teologia não servia a igreja. A teologia tem a ferramenta, a teologia tem bastante história, conteúdo histórico da igreja para aplicar aqui, mas não faz isso. Mas está valendo, irmão. E aí, ano de... Ixi, sumiu o sermão aqui. Sumiu.
Peraí, Samuel, deixa eu preciso pegar a internet aí. Mas vamos lá, vamos tentar indo aqui. Ô Samuel, você consegue colocar a internet aqui, por favor? Vamos indo. Acabou aí o ano de 2020, né? A gente começou o ano aí, um monte de gente com um monte de projeto. Eu mesmo. Terminei dezembro lá do ano passado, trabalhando pra caramba, fazendo um monte de projeto, fazendo um monte de, sabe? Não, agora vai dar certo, agora vai. Aí chega essa pandemia chinesa aí que para tudo, né? Faz você usar focinheiro, irmão. Já usou focinheiro aí, ó? Você é obrigado a usar focinheiro hoje em dia para andar por aí, né? Mas tá valendo, né? A gente tem que atravessar isso, né? Tem pessoas, eu conheci muitas pessoas que a primeira vez que eu vi uma pandemia que muitas pessoas conhecidas minhas perderam entes queridos. Teve um rapaz lá do seminário que ele perdeu a esposa de 50 e poucos anos, com uma filha adolescente, perdeu a mãe, tudo na mesma semana, tudo de Covid, né? Porque o que eu percebi, muitas pessoas, elas tinham a doença ali e demoravam para procurar um médico, aí isso é só uma febre, vai passar, e quando foi procurar já estava tarde demais, né? Mas eu acredito que essas crises, esses momentos na nossa vida, tudo isso que acontece no dia a dia, só vem para mostrar que Deus é Deus e que a Bíblia é Bíblia. Porque não é nada de novo o que está acontecendo. Nada de novo, eu não sei o que você tem passado, não sei se você tem passado, não sei se foi um ano de crise para você ou não. Eu sei que para muita gente foi. Para muita gente foi aí. Esse auxílio aí do governo, tem que reconhecer que ajudou muita gente aí, mas teve muita gente que passou apertado. Eu via mensagens de mães desesperadas que só tinham arroz para dar para o filho nenê. Estava bem crítico, né? Mas eu queria conversar com você um pouquinho, dizer para você que na tua vida, a partir do momento que você decide andar com Deus, tudo que acontecer na tua vida é para o teu bem. É para te exaltar, é para te levantar. Porque a gente acha que Deus, Ele age em fases isoladas da nossa vida, ou que a gente tem que sentir a presença dEle para achar que Ele está trabalhando. Não, Deus, Ele tem um projeto de vida para você. Salmo 139 fala que os seus dias já estão contados, já estão escritos. Ele tem um projeto para você. E muitas vezes a gente está num emaranhado de coisas que a gente não consegue ver a mão de Deus. Por isso que serve a Bíblia. Nessas horas que servem a Bíblia. Vamos começar pela história de José, por exemplo. José era um adolescente de 17, 18 anos, cheio de sonhos ali. Valeu, Guilherme. Cheio de sonhos ali. Vamos ver se abre aqui. Abriu. José é uma pessoa ali cheia de sonhos ali, né? 17 anos, aí Deus começa a falar com ele: ó, pivete, né? Eu vou fazer coisa na tua vida. Tá vendo aí, ó? Sol, lua, as estrelas aí, ó, tudo se curvando a você. Tá vendo esses 12 feixes se curvando a você? Eu vou fazer na tua vida. Mas aí muitas vezes a gente pensa que quando Deus fala com a gente, instantaneamente Ele vai fazer. Só que o projeto dele é perfeito. O projeto dele é perfeito, o nosso não. Faz um projeto seu aí. Você vai ter que contar com variantes que vai dar errado, que não vai dar errado, sabe? O projeto de Deus, meu irmão, é perfeito. É perfeito para a sua vida. Então, José, assim, ele achou que já ia acontecer. Só que se Deus tivesse dado para ele tudo que ele iria viver com 17 anos, ele não ia aguentar. Ele teve que ele teve que sair de ser um molequinho Nutella. Porque quando você lê a vida de José, você vê que era um garotinho Nutella. Papai fez a túnica, foi mostrar para os irmãos, sabe, Nutella. Mas Deus usa os Nutella também. Só que foi preparar o cara. Foi vendido, os irmãos não gostaram. A gente tem que tomar cuidado com o que fala. Não adianta sair contando a bênção para qualquer um, que tem gente que não vai estar com você no mesmo barco, não. O cara vai estar contra você. O cara vai fazer coisa para te derrubar, né? Os irmãos dele pegaram, venderam ele lá para o Egito como escravo. Chegou lá, como era um rapaz inteligente, dá a entender que era um rapaz muito inteligente, né? Começou a trabalhar na casa de Potifar e começou a administrar
um local onde tinha recursos, tinha comida, tinha água, tinha funcionários, tinha horta, tinha fartura ali naquele lugar. Então, aquele adolescente, ele começou a desenvolver habilidade para aquilo. Aí eu imagino quando tudo já estivesse ficando perfeito na vida de José, ele está achando ali, ele vê todos aqueles funcionários ali do Potifar se curvando para ele, né? Porque ele já era chefe de tudo ali. De repente vem a senhora, a mulher do Potifar, quer deitar com José, José, sendo fiel a Deus, sai fora. E nisso ele acaba sendo preso. Não adianta a gente querer tentar entender o trabalhar de Deus. José estava tentando entender ali o trabalhar de Deus. Foi preso. Só que mesmo a prisão, ali na vida de José, foi para ensinar ele. Imagina, irmão, a gente administrar qualquer coisa, administrar uma igreja, por exemplo. Vocês sabem o desafio que é. Agora você imagina você administrar uma prisão com falta de recursos, sem muita lei ali dentro. O pessoal não você fala, mas você é só mais um ali, você pode morrer a qualquer momento. E ele passou ali um tempo muito bom ali. Conseguiu ali a graça de Deus atuando na vida dele, né? Na vida de José, atuando na vida dele. Passou um período, aí que eu falo que a gente não precisa sentir que Deus vai abençoar a gente, que Deus está prestes a abençoar. Basta você ver Abacuque. Abacuque, quando ele vai lá levar a queixa dele a Deus, ele fala assim, ele vai lá e ele descasca com Deus. Fala, você não está vendo aí o juiz roubando, aceitando suborno pela causa? Você não está vendo o rico explorando o pobre, Deus? Você não está vendo tudo isso? Ele é desaforado, o Abacuque ainda. Ele ainda fala assim para Deus, olha, eu vou sentar no posto da sentinela e esperar o Senhor trazer a resposta. E aquele posto da sentinela que ele senta ali, era o lugar onde a sentinela ficava olhando para se o inimigo vinha ou não. E o inimigo geralmente ele vem de repente, sem te avisar, sem você sentir que ele está vindo. E é por isso que Abacuque fala, me colocarei no posto da sentinela para ver a resposta do Senhor. Porque a resposta do Senhor, ela vai vir para a sua vida, mas é da maneira como Ele quer. Talvez seus sentimentos, suas circunstâncias estejam tudo ao contrário. Está tudo ao contrário. Você não está sentindo nada, você não sente mais a presença de Deus. Nessa pandemia aí você esfriou, já estava frio, esfriou mais ainda. Mas isso não quer dizer que Deus te abandonou. Ontem eu coloquei um corinho lá no grupo lá. Eu não sei, aparecem uns meninos bonitinhos tocando guitarra, e os caras tocam bem. Aí eu falei, vamos ver esses meninos aí tocando aí. Os caras começaram a cantar lá, né? Falando que Deus é nosso Pai, que Ele não esquece da gente, mesmo que a gente esquece dele, Ele não vai esquecer da gente. E é verdade, escutei umas 4 vezes a música ali. E não tem nada a ver, irmão, com o teu sentimento. Deus, Ele não trabalha, Deus, Ele não vai te abençoar, Ele não vai trabalhar na sua geografia baseado no seu sentimento. Seu sentimento importa para Deus, mas isso não tem nada a ver para Ele te abençoar. Você pode estar se sentindo distante de Deus, mas você pode estar aí, na porta que Ele vai abrir para você. Não tem a ver com os seus pecados, não tem a ver com as suas bênçãos, não tem a ver com a bondade que você é, não tem a ver com o que você é, tem a ver com a graça dEle. É graça de Deus, Ele vai te abençoar por causa da graça dEle. Foi como Ele fez com José. Passou lá o tempo da prisão, chega lá o padeiro e o copeiro, né? O padeiro foi morto, né? O copeiro foi restituído, não lembrou de José, talvez não tivesse pronto ainda. Às vezes a gente está diante de uma oportunidade, né? Eu não posso perder isso de jeito nenhum, eu não posso perder essa oportunidade. Vai lá e perde, aí vem aquela frustração, mas não era tempo ainda, vai vir uma melhor ainda. Aí chega lá, depois de um tempo, o faraó tem um sonho de 7 vacas magras, 7 vacas gordas, 7 espigas magras, 7 espigas gordas. Desparafusa o faraó. Meu Deus, o que vai acontecer? Imagina um rei que se achava Deus, faraó se achava Deus, ficou sem saber o que fazer. Foi apelar aí o copeiro lembrou, foi apelar para o presidiário. Mas quem falava com o presidiário era Deus. Aí sim, Deus no momento certo faz tudo. Eu estou indo bem rápido assim na história, porque vocês conhecem a história, irmão. A Bíblia está lá para explicar o nosso futuro. A Bíblia explica o nosso futuro. Está lá para isso. Aí de repente José é colocado lá como rei do Egito. Agora você acha que se ele tivesse saído ali dos 17 anos, direto para governador do Egito, ia dar jogo? Davi, não é desconsiderando você, mas o Davi, prefeito de São Paulo, dá? Não dá. Não é incapacidade dele. Ele tem 15 anos, 16, né? 13 anos, não dá. Tem um processo para Deus fazer as coisas.
Aí lá no final José fala, Gênesis 45 diz assim: a essa altura, os irmãos de José já tinham vindo ali querer comprar alimento. Diz assim, olha, Gênesis 45, do 1 ao 8, diz assim: a essa altura, José já não podia mais conter-se diante de todos os que estavam ali, eram seus irmãos, e gritou: façam todos sair. Assim ninguém mais estava presente quando José se revelou a seus irmãos. Ele se pôs a chorar tão alto. Não é só porque ele viu os irmãos dele ali, não. É porque ele viu toda a obra de Deus sendo feita. Ele viu se cumprindo aquela obra. Ele começou a entender o processo da vida dele, da adolescência até esse momento. E ele se põe a chorar. Ele fala assim que ele chorou tão alto que os egípcios ouviram. E a notícia chegou ao palácio do faraó. Então disse José a seus irmãos: eu sou José, meu pai ainda está vivo? Mas os seus irmãos ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiam responder-lhe. Quando Deus te abençoar, as pessoas ao seu redor não vão entender nada, elas vão ficar brancas. Esse cara estava indo tudo ao contrário, de repente a vida dele dá uma guinada. É Deus fazendo. Os irmãos dele ficaram tão pasmados diante dele que não conseguiram responder-lhe. Cheguem mais perto, disse José aos seus irmãos. Quando eles se aproximaram, disse-lhes: eu sou José, seu irmão, aquele que vocês venderam ao Egito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas. Olha o que ele fala aqui, ó. Falando para os irmãos: olha, aquilo que vocês fizeram, aquele mal que vocês carregam, aquela culpa que vocês carregam até hoje, tinha um propósito. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem vendido para cá, pois para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Já houve 2 anos de fome na terra, e nos próximos 5 anos não haverá cultivo nem colheita, mas Deus me enviou à frente de vocês. Deus está te enviando hoje, irmãos, nesse tempo da tua vida, à frente, para você resolver problema para pessoas, assim, para você ajudar pessoas, para que pessoas não morram, não tenham a morte eterna. Aqui. Enviou à frente de vocês para lhe preservar um remanescente nessa terra e para salvar-lhes a vida com um grande livramento. Assim não foram vocês que me mandaram para cá, mas sim o próprio Deus. Ele me tornou ministro do faraó e me fez administrador de todo o palácio e governador do Egito. Trabalhar de Deus. Então, irmãos, quando você acordar de manhã ali, estiver virado no siri, estiver doido para chutar balde, que isso aí acontece. Se não acontecer, você não é ser humano. Se não acontecer, a gente vai lá muito lá na invasão. Lá na invasão, a pessoa não pode ter dor porque é falta de fé. Uma outra igreja vai pregar lá. Não, irmão, você vai ter dor. A idade vai chegar, os problemas vão vir. Vai vir tudo isso aí. Mas Deus, Ele está trabalhando ali com você, ó. Isso é tudo para te levar para ter os lauréis como galardão. É para isso. Não é para você se mostrar para uma pessoa, não. Todo projeto de Deus é para te levar lá, para você ter seu galardão. É que a gente às vezes está tão preso nessa terra, que acha que Deus abençoa a gente nessa terra, pronto, acabou. Não, isso aí é uma pontezinha para continuar te levando lá para o galardão lá. A nossa cabeça está aqui, né? Segundo personagem aqui, as perdas de Jó terminaram em bênção dobrada. Você conhece a vida de Jó? Não adianta, você não sofreu mais que Jó. Nesse ano eu não vi ninguém aqui na igreja cheio de bereba. Eu não vi ninguém aqui todo encaroçado, coçando, que perdeu todos os filhos, perdeu toda a casa, perdeu todos os bens. Você não sofreu igual Jó. Não adianta, não sofreu. Aí vai lá. E chegam 3 amigos, de verdade, eram amigos dele ali, porque eu entendo que aqueles amigos eles estavam realmente tentando ajudar Jó. Porque logo no começo do livro fala que eles passaram 7 dias chorando com Jó ali. Quem que passa 7 dias chorando com você tua dor? É só um amigo ali. Só que naquela angústia, naquela gana de querer ajudar Jó, eles estavam começando a tirar a resposta da boca deles, do achismo. Isso acontece no meio da igreja. Isso acontece. Irmão, está passando por diversas provas, vai orar um pouquinho. Lá no seminário tinha um apelido de uma menina lá, era vai orar. Ela mandava todo mundo orar. Falava uma coisinha com ela, não, vai orar, isso é falta de oração, né? O filho dela pegou, vai orar. Não, às vezes é um tempo que você está passando ali que às vezes Deus está permitindo o diabo tocar na tua vida. Foi o que aconteceu com Jó. Jó nem imaginava
Ainda chegou 3 amigos tentando explicar ali. E hoje a gente ainda tem, com a Bíblia, a gente tem essa figura do Satanás, do inimigo. Jó não tinha. Para Jó só existia Deus. Ele não tinha essa imagem de Satanás como a gente tem, do inimigo, do tentador, do destruidor. Jó não tinha essa imagem. Não sabia nem o que estava acontecendo. Passou ali, se defendeu bem. E falam, no texto de Jó mesmo, fala que foram meses, viu? Foram meses que ele passou por aquilo ali. Aí, eu vou ler o texto aqui. Deixa a Bíblia falar. Jó 42, do 10 ao 17, diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero, e lhe deu tudo em dobro o que tinha antes. Todos os seus irmãos e irmãs, e todos os que haviam conhecido anteriormente, vieram comer com ele, em sua casa. Eles consolaram e confortaram por todas as tribulações que o Senhor tinha trazido sobre ele. E cada um lhe deu uma peça de prata e um anel de ouro. O Senhor abençoou o final da vida de Jó, o final da vida dele, mais do que o início. Você está no final da sua vida, irmão? Você está no final da sua vida já? Você não foi abençoado como Deus quer te abençoar ainda. Enquanto muitas pessoas vão no decorrer da vida, vão chegar ali na terceira idade, na velhice, e vão ser os piores dias, que Salomão ele fala isso. Lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias? Só que para você não vai ser assim. Os melhores dias da sua vida vão ser os da velhice. Basta você seguir os caminhos do Senhor, se entrega na mão dele, se joga, irmão, se joga na mão dele. Fala, o Senhor abençoou a vida de Jó, o final da vida de Jó, mais do que o início. Aí fala, até de cascata, de dinheiro. Ele teve 14.000 ovelhas, 6.000 camelos, 1.000 juntas de boi e 1.000 de jumentos. Também teve ainda mais 7 filhos e 3 filhas. A primeira filha deu o nome de Gemima, a segunda Késia, a terceira Querem e Apuque. Em parte alguma daquela terra havia mulheres tão bonitas como as filhas de Jó. Deus faz a bênção por completo. Podia ter dado uma banguela, uma careca. Não, Deus faz a bênção completa. Deu completa ali, ó. Fala que as filhas deles eram as mais bonitas. E seu pai lhes deu herança junto com seus irmãos. Depois disso, Jó viveu 140 anos. Isso depois da prova. 140 anos. Viu seus filhos e descendentes deles até a 4ª geração, então morreu em idade avançada. Então, de repente você está aí pensando que Deus já te abençoou muito nessa vida, que não tem mais bênção para você, que agora é levar esse peso de vida. Ai, já passei dos 40, dos 50, estou chegando nos 60, meu pai vai fazer 70 agora em sábado, meu pai. Não, está começando, irmão. Deus está começando a te levar para as bênçãos dele. E vão ser bênçãos que você vai estar maduro aqui, você vai estar estabilizado emocionalmente. Não adianta nada Deus te abençoar, você está desestabilizado emocionalmente. Você não vai saber lidar com aquilo, você vai jogar fora. Vão ser nos melhores dias da sua vida. Terceiro personagem, é só a gente aprender com a vida dele, é só olhar para a vida dele. Davi. Aquela blasfêmia de Golias ali, aquilo ali foi um gatilho para Deus começar a abençoar Davi. Mas vamos entender a vida de Davi. Eu entendo que o Salmo 23, eu pensando um pouco melhor aqui sobre o Salmo 23, ele é um salmo, ele só pode ser um salmo do final da vida de Davi. Porque você vê que é um salmo, que é uma trajetória da vida de Davi. Se você ler lá o livro de 1 Samuel e 2 Samuel, vê a vida de Davi, compara com o Salmo 23, você vê que é a história da vida dele. Porque o que a gente tem de história de Davi começando, ele cuidava de ovelhas, era tranquilo ali. Ele não tinha tanta batalha como os irmãos estavam lá na batalha. Teve um urso e um leão, que Deus já livrou ele ali. Mas eu imagino que ali no Salmo 23 que ele fala: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia minhas águas tranquilas, refrigera minha alma. Que problema que adolescente tem? Que problema que você tem, Davi, que você perde o sono? É Davi, a adolescência de Davi. Só que aí o que acontece? Ele já sabia que ele ia ser rei. Samuel tinha ungido ele rei. Ele sabia que ia ser rei. Aí eu imagino que naquela brecha ali ele viu Golias e falou: é agora. Cravou a pedra lá, né? Você vê
A primeira história de tietagem na Bíblia de mulher com homem é lá Davi. Saul matou milhares, Davi matou 10 milhares. Isso é uma coisa que estivesse chegando à seleção de vôlei da Olimpíadas com a medalha de ouro. O pessoal não fica lá tietando. Era o que as mulheres estavam fazendo. O que isso fez acontecer? Gerou inveja em Saul. Eu estou aqui, eu sou o rei. A Bíblia fala que não tinha pessoa em Israel da estatura de Saul, diz que a pessoa mais alta em Israel batia no ombro de Saul. Saul era um galãozão. E estava sendo deixado de escanteio. O que aconteceu? Davi achou que poderia ser ungido rei ali. Começa a ser perseguido. Vai para a caverna de Adulão, onde ele só se junta com um traste lá. Começa a ser perseguido. Saul começa a querer matar Davi. Olha o processo aí. Aí eu entendo que ele está falando assim, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Fala que ele andava em cavernas ali, vale da sombra da morte, fala. A vida de Davi fala que por 2 vezes ele estava numa caverna escondido, no escuro, no vale da sombra da morte, e o exército de Saul passando para matar ele. O exército de repente do nada dorme. Davi vai até Saul e arranca um pedaço da veste dele. No vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Aí Davi passa toda essa provação, que eu e você não passamos, nem perto. Não passamos, não matamos, não fomos para a guerra, não vimos gente tomar flechada, espadada, a gente não viu. Aí Davi é instituído rei de Israel, né? Aí ele começa a ter vitórias. Chega no final da vida dele, ele faz um censo do exército dele. Tinha 1.500.000 soldados de infantaria. No Brasil não tem isso hoje. No Brasil hoje, Israel era um paísinho pequeno ali, o Israel antigamente era maior que o Israel de hoje, né? Aí imagina que ele termina o Salmo 23 com aquele censo daquele exército, né? Preparas para mim um banquete, uma mesa na presença dos meus inimigos. Tinha derrotado todo mundo, tinha paz no reino dele. Unges a minha cabeça com óleo. Agora ele ia desfrutar do reino, desfrutar ali. O meu cálice transborda. O Salmo 23 é a vida de Davi, é a vida dele. Quando a gente consegue enxergar isso, você vai ver que o teu fim é de honra. O teu fim não é esse medo que vem às vezes na tua cabeça de que vai dar tudo errado. O teu fim não vai ser esse. Não vai ser esse. Você não vê os homens de Deus aqui na Bíblia tendo esse tipo de fim. Você não vê. Mostre um. Não tem. Você vai ter reis perversos ali. Você pode ler o livro de Reis lá, que tinham reis perversos, que no enterro dele não foi ninguém. Mas isso não é para a pessoa de Deus, para a pessoa do reino. Não estou dizendo assim para crente de igreja, para quem é do reino, para quem vive a dinâmica do reino, para quem é lá fora, é onde que se deve dar o nosso testemunho, vive a dinâmica do reino. É isso. E dinâmica do reino, irmão, deixa eu dizer um negócio para vocês. Não é onde você está lá no seu serviço. Isso eu vou dizer que eu já escutei crente falando isso, inclusive perdeu o emprego por causa disso. Está lá, o teu chefe faz uma reunião de funcionários, está todo mundo falando de número, de dinheiro, de vender, você dá um glória a Deus lá. Não tem sentido. Não tem sentido isso aí, né? Então, apagou aqui. Não o cristão de igreja, aquele cristão de trejeito, aquele cara, não, mas é o cristão do reino, que você está lá na empresa, você está lá no seu trabalho, as pessoas falam assim, pô, esse cara é totalmente diferente, ele alegra todo mundo, ele está de bom humor, está passando por a mesma coisa que a gente está passando, até pior, mas é ele que está alegrando a gente. Isso não é religiosidade, não. Você não tem que falar, não, meu Deus que me fortalece. Não, você não tem que ficar falando isso. Você não vê aqui, você não vê, né? Você não tem que ficar falando. As pessoas vão ver no seu testemunho sal. O sal ali, quando você coloca as cozinheiras vão saber. Você pode fazer a comida com todo o tempero ali, ó. Se faltar o sal, vai ficar ruim a comida. E o sal, quando você coloca, você não vê ele, mas é o que dá sabor. Quando Jesus está falando de sal da terra, é isso aí, ó. Você não tem que ficar se apresentando como crente, porque hoje em dia está até feio isso aí para alguns viés. Uma vez entrou uma mulher no meu carro, quase que ela estava nervosa. Eu falei que eu era crente, né? Falei que era crente, ela já me perguntou o que você acha do estupro, assim, o que você acha do aborto perante o estupro. Já veio assim para cima. Assim para cima, só que ela achou que ia dar aquela resposta para ela, olha, a Bíblia diz, porque não sei, não barganhei. Eu creio na Bíblia, mas eu acho que aí vai de como você responde com a Bíblia.
Aí ela falou assim no final: poxa, eu gostei de você. Gostei de você. Contei um caso de uma prima minha, uma conhecida minha, que ela passou por uma situação dessa e está lá o filho dela hoje, grandão, não abortou. Falei para ela: ó, mas a mulher é livre, vai lá. Só que lá vai ter as consequências, né? Vão ter as consequências. O quarto homem aqui, tem esse mais um só. Paulo com o espinho na carne dele. Você imagina, Paulo foi totalmente ao contrário, né? Paulo ele foi ao terceiro céu. Só que eu entendo que ele chegou lá, ele viu tanta coisa que não daria para explicar nada, que assim, que a vida dele na terra meio que perdeu o sentido. Deixa eu explicar. Porque ele fala: para mim morrer é Cristo. Viver é bom, mas o morrer é Cristo. É lucro, ele está dizendo. Olha, melhor para mim é morrer. A vida dele ficou meio, sabe, ele tinha respostas, ele tinha a revelação do Evangelho. Aí Deus fala assim: opa, peraí, para a tua vida ter graça aí na terra, para você lembrar que você é um ser humano ainda, embora você tenha visto toda a revelação do céu, onde a gente vai ter os lauréis lá, você viu tudo isso aí, mas para você continuar aí na terra, eu vou dar um espinho na tua carne. Paulo pediu 3 vezes, Deus não tirou. Mas o que aconteceu? Aumentou a graça. Aumentou a graça. E eu vou dizer para você, entre viver uma vida ausente de problemas, uma vida aí, sem graça de Deus, e você viver uma vida atribulada, que nem esses homens de Deus aqui, mas com a graça de Deus, você pode ter certeza que tua vida vai ser melhor com a graça de Deus. Cheio de tribulação, mas com a graça de Deus. Vai ter sentido na tua vida. Por que você acha que um monte de empresário, um monte de cara aí bacana perde o sentido da vida? Porque é vida dando certo, sem graça de Deus. É uma vida sem graça. Agora você pega o crente todo estatalhado, todo endividado, todo quebrado. Às vezes está endividado porque foi alimentar o vizinho nessa crise. Isso não é costume muito aqui em São Paulo. Mas você pega lá para o Nordeste, você chega na casa de alguém lá, o cara faz um fiado na venda para te alimentar. O cara se endivida para te dar comida. E é crente. O cara é crente. Agora esse crente, ele está cheio da graça de Deus. Ele só faz isso porque ele conhece a graça de Deus. A vida dele é colorida. A vida dele tem sentido. Quando ele acorda de manhã, tem sentido, mesmo passando por luta, porque ele vai entender que aquela luta é o sentido da vida dele. Olha aqui esses homens, vidas de luta, mas era isso que estava dando sentido para a vida deles. Eram essas lutas que estavam levando eles com sentido, com vigor, com ânimo para as promessas. Chegou lá. E o quinto e último, João, o apóstolo João, foi preso. Esses apóstolos foram todos presos injustamente. João foi lá para a ilha de Patmos, mas foi na ilha de Patmos que a gente teve essa revelação que é Apocalipse, onde o pastor tem falado, não só de Apocalipse, né? Mas os acontecimentos dos fins do tempo. Deus falou muita coisa lá para João, o próprio Jesus. Agora você acha que se João tivesse lá na Avenida Paulista, meio-dia, lá, comendo no Starbucks lá, Deus ia dar a revelação? Não, teve que afastar ele. Vem aqui, deixa eu te afastar um pouco aqui. Aí dá aquela bela revelação ali. Então, irmãos, para a gente já caminhar para o final aqui, Romanos 8, 28, diz assim, é um versículo muito conhecido. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam. Se você ama Deus, você não precisa estar sentindo a presença dele. Você não precisa a gente está num corpo carnal ainda. A gente está num corpo que Paulo ele fala que a tendência desse corpo, das decisões desse corpo, dessa mente corrompida, é se afastar de Deus. Paulo ele fala em Romanos 7, entendeu? Mas em Romanos 8 ele diz: sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Mais uma vez, não tem a ver com seus sentimentos, tem a ver com o propósito dele. Ele vai fazer de acordo com o propósito dele. E se o propósito dele for um ano de 2021 cheio de tribulação, pode ter certeza que você vai ver o que é graça de Deus na sua vida. Você vai ver o que é graça de Deus na sua vida. Você vai ver saindo água da rocha, você vai ver o mar se abrindo, você vai ver inimigos se afogando,
Ai, crente não tem inimigo? Não tem uma ova que crente não tem inimigo. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia que você vai ver. O próprio Davi, segundo o coração de Deus, tinha inimigo. O próprio tinha, Paulo, os judeus eram inimigo deles, né? Pega aí, Davi, os caras estão cheios de inimigo. Então, não tente entender os propósitos de Deus. Os caminhos de Deus são maiores, Jeremias já falou. São maiores, os pensamentos são maiores, os caminhos são maiores. Enquanto os discípulos estavam ali, em João 6, eles entraram no barco e foram caminhando e entraram no meio da tempestade. Eles acharam que Jesus ia pegar um outro barco, fazendo um monte de força para um homem ajudar eles. Jesus simplesmente saiu andando sobre as águas. Nunca passou na cabeça deles aquilo. É infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Aí eles acharam que Jesus ia ajudar eles a remar o barco. Eles simplesmente falaram: acalma a tempestade, acalma vento, e tudo voltou ao normal. Deus não precisa de um período para trazer a tua bênção. Ele precisa de um período para te treinar. Para te treinar, ele precisa de um período. Ele precisa agir nesse tempo. Eu nasci em 1980, 1990, 2000. Ele precisa desses anos. Mas para te abençoar, não. Olha a vida desses homens aqui, né? José não entendeu nada. Só lá no final. No caminhão não entendeu nada. Jó, olha a vida de Jó aí. Sem entender nada. Ainda conta 3 ali. Foi abençoado. Davi e Golias ali, depois toda a trajetória de Davi. O espinho de Paulo, que multiplicou a graça na vida dele. Olha, só quando fazer um parênteses aqui da graça. Quando eu acho assim que a melhor maneira que Deus se comunica com o homem é através da graça. Bíblia e graça. Quando você vê ali um negócio que não era para acontecer na tua vida, que você sabe que você não merece, que você sabe que agora a mancada que você deu era para você ter ficado 3 anos de castigo e Deus vai lá e te abençoa, isso é bênção, isso é você sentir a presença dEle, é você sentir a graça dEle. Muitas vezes você nem valoriza isso, porque você está com a cabeça tanto no teu projeto, no que você quer para a sua vida, que Deus está te abençoando, está te mandando alguém com uma palavra, está te mandando um louvor aí, e você está desligado. E João, preso injustamente, para Deus trazer a revelação para toda a humanidade aí. Amém, meus irmãos? Fica firme em Deus, fica firme. Sua vida aqui na terra vai ser assim, cheia de alto e baixo, vai ser cheia de luta, vai ser cheia de batalha, vai ser cheia vai ter que dar uma capoeira aqui, você vai ter que dar um jiu-jitsu ali, vai ter que se virar, irmão, quando estiver vivo. Se vira. Mas você vai chegar lá, até esqueci o nome da palavra lá, os floréis do galardão. Você vai chegar lá, meu irmão. Amém? Fica de pé no seu lugar. Paulo ele fala em Filipenses, que é de Deus tanto querer quanto efetuar. O projeto é dele, irmão. O projeto é dele. O querer é dele, o querer não é seu. O efetuar, você não tem condições para efetuar, mas Ele vai efetuar. Senhor Jesus, obrigado, Pai, por essa noite. Obrigado, Senhor, por essa Tua palavra, Pai, essa vastidão da Sua palavra, essa riqueza da Tua palavra, que ela nos responde, Pai. Ela nos responde em meio à crise, em meio a gente não está enxergando nada, o que está acontecendo. Mas muitas vezes a gente não quer essa resposta. A gente acha uma resposta, sei lá, tão comum. Uma resposta contínua. Não, mas é aqui, é o que aconteceu. A tua palavra fala que a profecia do profeta Joel, que os jovens profetizarão, os velhos teriam sonhos ainda. Nos ensina, Senhor, nos ajuda a entender o teu plano na nossa vida, que o Senhor não tem um plano para a gente apenas em uma semana, apenas no ano de 2020, mas que o Senhor tem um plano de vida, o Senhor tem um plano para a eternidade para a gente. Quando o Senhor colocou a gente aqui na terra, não foi para que a gente apenas vivesse aqui na terra, mas que foi para que passasse na terra e fosse ter eternidade aí com o Senhor. Eu te agradeço, Pai, por isso que acontece na nossa vida e pela provisão que o Senhor dá. Obrigado por tudo, em nome de Jesus, amém. Amém, irmãos. Vamos cantar essa canção que diz: tem tudo a ver com Ele. Amém? Tudo que a gente passa nessa terra, como Daniel disse, tem a ver com o Senhor, né? Com o propósito que Ele quer cumprir nas nossas vidas. Amém? É isso que vamos declarar através dessa canção.
sei que seu amor é pra mim. Aleluia, Jesus. Nós te adoramos, ó Deus. Vamos no início. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar ou esperar algo acontecer, mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo dele. Eu sei que posso sempre andar com ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim. Ainda que os montes se movam, declare. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas subam, o teu amor por mim. Teu amor tem tudo a ver com ele. Declare, querido. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Essa igreja tem tudo a ver com ele. Com ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Amém, Senhor. Nós queremos, Pai, te agradecer, porque mesmo que os montes se movam, mesmo que as colinas sumam, mesmo que as tempestades venham, ou que nós nos encontramos em umas provações, nós sabemos que o teu amor por nós prevalecerá, sabemos que a tua presença em nossas vidas permanecerá, a tua graça permanecerá, que nós possamos, Senhor, a cada dia mais recordar o teu amor por nós, Senhor, aquilo que o Senhor fez por nós, aquilo que o Senhor continua fazendo, e tudo aquilo que a tua promessa, que a tua palavra diz, das tuas promessas que irão se cumprir ainda nas nossas vidas, ó Pai. Em nome de Jesus, amém. Amém, gente? A paz do Senhor, né? A todos vocês. Nós louvamos ao Senhor pela sua palavra, né? Foi
uma palavra abençoada. Vimos aqui a vida de 5, personagens bíblicos. Eu gosto muito de estudar a vida dos personagens da Bíblia, É maravilhoso a gente olhar, porque a gente vê o todo, Como o Daniel bem disse, a nossa vida a gente não sabe do todo ainda, A gente está na metade, irmão? Vamos dizer assim, Mas nós temos os exemplos do passado, para a gente olhar, para a gente observar, para a gente aprender. E como diz, aquela frase, eu vou pegar o gancho aqui no que o Daniel falou, para lembrar aquela frase, que diz: o melhor de Deus ainda está por vir. Amém, irmãos? Com a graça de Deus nós vamos viver o melhor de Deus na nossa vida ainda. Amém? Graças a Deus. Irmãos, alguns breves avisos aqui para vocês. Amanhã houve uma alteração. Nós haveríamos de ter, amanhã, o projeto Lavando os Pés. Desculpa isso, estou confundindo. Seria no sábado, dia 31, No sábado, dia 31, mas foi adiado para o outro sábado, que acho que é 7, Daniel? Deve ser 7 de novembro, tá? Porque o nosso irmão Daniel não estava lembrando que o pai dele vai fazer 70 anos, ele citou aqui, Então vai ser aniversário do pai dele, então vai ter uma festa, tal. Ele não vai poder estar nesse sábado. Então no outro sábado, primeiro sábado de novembro, vai ser realizado o projeto. E domingo agora, gente, aí domingo é dia 1º, 1º de novembro, nós vamos ter a ceia do Senhor, é o primeiro domingo do mês. Então domingo às 10 horas da manhã, aqui na igreja, a ceia do Senhor, nós vamos estar juntos aqui. Venha, participe, se programe para você estar aqui, e certamente vamos ter um tempo maravilhoso aqui na presença de Deus. Amém? Vamos orar. Nós vamos orar o irmão Carlinhos pediu oração pela Duda, é Duda, irmão Carlinhos? Pela Duda, que está grávida, Irmão Carlinhos e a irmã Angélica vão ser vovô e vovó, Bênção, Vamos orar por ela. E vamos orar também a irmã Angelina. Eu vi que ela mandou uma mensagem pedindo oração, mandou uma mensagem no Facebook, na transmissão. Enfim, quem tiver um pedido de oração, levante sua mão agora. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus, nós colocamos diante do Senhor os pedidos de oração. Cito aqui especificamente a Duda, Senhor, que está grávida. Nós te agradecemos pela gestação, pela criança que está vindo, Senhor. Abençoa, Senhor, esse período de gestação, todo o processo que ela tem passado. Dá-lhe graça, dá-lhe a bênção do Senhor. Ajuda, Pai, a tua filha a vencer a ansiedade e dá-lhe muita saúde nesse processo, e que no tempo certo esse bebê possa nascer com muita saúde e trazer muita alegria para toda a família, Senhor. Também oramos pela nossa irmã Angelina, que pediu oração. Pai, visita a vida dela, dando saúde à tua filha. Pai, em nome do Senhor, todos os que têm pedido orações aqui, Senhor, por muitos motivos, o Senhor sabe, o Senhor conhece, visita, agracia, abençoa. Pai, nós rogamos a tua graça sobre o teu povo, em nome do Senhor Jesus. Leva-nos na tua paz nesta noite aos nossos lares. Dá-nos um final de semana abençoado na tua presença, Senhor. E que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos nós e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe a sua vida. Bom final de semana a todos.